Todo mundo conhece Jean Grey, uma das mutantes mais poderosas da Marvel, hospedeira da Força Fênix, capaz de destruir mundos inteiros. Mas quase ninguém conhece a pessoa que sempre esteve ao lado dela, Sarah Grey. E o curioso é que ela nunca foi uma X-Men. Ela não era uma heroína, não participava das grandes batalhas. Durante décadas parecia apenas mais um membro comum da família Grey. Só que essa impressão está completamente errada. Porque a história de Sarah Grey acabou se tornando uma das mais trágicas de todo o universo dos X-Men. E agora Homem-Aranha Um Novo Dia resolveu reinventar a história dessa personagem. Mas será que essa reinvenção funcionou? E por que a Sarah é tão importante para a Jean? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir no Apenas um Personagem de hoje. Heroes Girls, estava falando. E bom, nos quadrinhos da Marvel, a Sarah Grey é a irmã mais velha de Jean Grey, filhas de John e Elaine Grey. Ela cresceu ao lado de Jean em Annandale-on-Hudson, Nova York. E desde pequena, a Sarah sempre foi retratada como uma pessoa extremamente empática. Existe até uma história mostrando que, durante uma partida de beisebol, ela deixou o time adversário vencer de propósito, apenas para que uma garota que estava se mudando pudesse viver um último momento feliz com seus amigos. O que é um gesto pequeno, mas isso revela muito bem quem a Sarah sempre foi. Ela sempre colocou o sofrimento dos outros acima dos seus próprios. E quando a Jean ainda era uma criança, aconteceu o evento que mudaria sua vida. Sua amiga Anne Richardson foi atropelada. Naquele instante, os poderes telepáticos de Jean despertaram pela primeira vez. Ela sentiu toda a dor, todo o medo e literalmente viveu a morte da amiga dentro da sua própria mente. O trauma foi tão grande que Jean passou semanas praticamente sem falar. Foi Charles Xavier quem conseguiu ajudá-la a recuperar parte do controle sobre seus poderes. E para Sarah, ouvir a irmã falar novamente foi um dos momentos mais importantes de sua vida. Depois disso, as duas seguiram caminhos completamente diferentes. A Jean entrou para a escola do professor Xavier e se tornou a garota má. Enquanto Sarah teve uma vida comum, se casou com um cara chamado Paul Bale e teve 2 filhos, Joey e Gay. Mas conforme a Jean ficava cada vez mais poderosa, a Sarah começou a perceber que aquela realidade também poderia atingir sua própria família. Ela passou a ter medo de que seus filhos também fossem mutantes e sofressem os mesmos preconceitos que a Jean enfrentava. O problema é que a Jean interpretava esse medo como rejeição, o que causou uma distância entre as irmãs. Esse conflito ficou ainda maior quando Sarah e Jean foram sequestradas por Atma. O governante de Atlântida pretendia usar as duas para produzir descendentes mutantes. Durante o sequestro, a Sarah foi transformada geneticamente para conseguir respirar debaixo d'água. Mas Jean já não era mais apenas a garota Marvel. Ela havia se tornado a Fênix. Usando esse enorme poder, ela derrotou o Atma e reconstruiu completamente o corpo da irmã, célula por célula. O esforço foi tão grande que Jean quase morreu afogada. Só que foi justamente depois disso que a Jean tomou uma das decisões mais controversas de toda a sua história. Ela apagou as memórias da irmã. A Sarah esqueceu completamente tudo o que havia acontecido. Esqueceu o sequestro, a transformação e esqueceu até mesmo a verdadeira dimensão dos poderes da Jean. A Jean, assim como toda a história de super-herói, acreditava estar protegendo a Sarah, mas também estava tirando dela o direito de lidar com seu próprio trauma. Mais tarde, quando Jean morreu como Fênix Negra, esse bloqueio mental desapareceu e Sarah recuperou todas as lembranças, descobriu o que Jean havia feito e, surpreendentemente, escolheu perdoá-la. E esse momento mudou completamente a sua visão sobre os mutantes. Em vez de enxergá-los apenas como perigo, a Sarah passou a defendê-los publicamente e defender os seus direitos. Ela começou a aparecer na televisão condenando ataques contra mutantes e também contra pessoas que simplesmente conviviam com eles. Mas essa paz durou pouco. Enquanto a Jean ainda trabalhava com o X-Factor, a Sarah acreditava que a irmã estava morta. E quando finalmente a Jean decidiu revelar que havia sobrevivido, já era tarde demais. Uma organização antimutante explodiu a casa de Sarah. A Jean sobreviveu, mas a Sarah, Paul e seus 2 filhos desapareceram. Durante anos acreditou-se que todos eles tinham morrido, até que a Marvel revelou algo muito pior. A Sarah tinha sido capturada pelos Falantes, uma inteligência tecno-orgânica capaz de assimilar corpos e consciências. Ela resistiu o máximo que conseguiu, mas sua mente acabou sendo absorvida pela rede coletiva. Enquanto isso, os seus filhos também tiveram um destino ruim. Joel e Galen foram sequestrados pela babá. Tiveram as memórias alteradas, foram usados como armas e depois de serem resgatados pelo X-Factor anos mais tarde, acabaram mortos durante a campanha do Shi'ar.
contra possíveis hospedeiros da Força Fênix. Praticamente toda a família de Sarah foi destruída. Curiosamente, a Sarah quase teve um destino completamente diferente. Quando a Marvel decidiu criar o X-Factor, o Chris Claremont não queria ressuscitar a Jean Grey. Na visão dele, o sacrifício da saga da Fênix Negra perderia completamente o impacto. Então ele apresentou outra ideia: transformar Sarah Grey em uma mutante. Ela seria o quinto membro do X-Factor, e seu poder permitiria identificar mutantes latentes e despertar habilidades que ainda não haviam aparecido. Mas a Marvel rejeitou a proposta, preferiu trazer a Jean de volta, e a Sarah ficou durante décadas como uma personagem secundária. Mas então, anos depois, a Marvel acabou reaproveitando parte daquela ideia. Na série Fênix, a Sarah reaparece viva em Hellion 7. Ela agora consegue perceber o potencial mutante de outras pessoas e despertar os seus poderes. Com essas habilidades, ela ajuda a fundar a Grey Haven, uma cidade criada como refúgio para os mutantes. E inicialmente parecia que a Sarah apenas havia sobrevivido, mas na verdade era algo ainda mais complicado. A Jean teria reconstruído ela enquanto alterava a própria realidade usando a Força Fênix. As suas memórias eram reais, sua personalidade também, mas seu corpo era literalmente uma nova existência criada pelo desejo de Jean. Isso acabou provocando um enorme desequilíbrio cósmico e algumas entidades decidiram que a Sarah tinha que deixar de existir, o que a Jean recusou. Mas foi a própria Sarah quem revelou a situação. Ela convenceu essas entidades de que o equilíbrio não significa apenas seguir regras friamente, também é preciso existir compaixão. E no fim, a Sarah foi reintegrada à estrutura da própria Força Fênix, se tornando Beacon, uma entidade que representa justamente aquilo que sempre definiu sua personalidade: a compaixão. E é justamente aqui que entra o Homem-Aranha Um Novo Dia. O filme mantém Sarah como irmã da Jean e preserva parte ali da tragédia que envolve a sua família. Mas praticamente todo o resto muda. No filme, a Jean e a Sarah já nascem telepatas, e a Sarah inclusive domina seu poder antes da Jean, se tornando a sua primeira professora. Ou seja, o UCM transforma completamente uma personagem que passou a maior parte do tempo sendo apenas uma personagem comum. Mesmo assim, o papel que ela exerce continua sendo parecido. A Sarah funciona como uma ligação entre o enorme poder da Jean e a sua humanidade. Ela lembra que por trás da Fênix ainda existe uma pessoa. E talvez esse seja justamente o aspecto mais interessante de Sarah. Ela nunca precisou ser uma heroína, ela nunca precisou salvar o mundo, porque sua verdadeira função sempre foi outra. Enquanto Jean representa um poder praticamente infinito, a Sarah representa aquilo que impede esse poder de perder a sua humanidade. Mas aí, vocês já conheciam essa personagem, conheceram por causa do filme do Homem-Aranha, gostaram da história da Sarah Grey, querem que eu traga mais história dos mutantes ou de algum outro personagem da Marvel, da DC, ou de qualquer outro filme, série ou desenho, antigos ou novos? É só comentar aqui embaixo. Deixa aqui suas teorias sobre se a Sarah vai voltar ou não, se ainda vai ter mais destaque sobre a história dela ao longo da história da Jean, ou você acha que não foi só em Homem-Aranha? Deixa tudo isso aqui nos comentários. Não esquece também de curtir esse vídeo e de hypar, que é muito importante para que o YouTube impulsione esse vídeo para mais pessoas e impulsione o canal automaticamente. Então, hype esse vídeo, que não custa nada para vocês. Vocês têm aí 3 hypes grátis que vocês podem usar nesse vídeo e em outros vídeos aqui do canal, que vai estar me ajudando demais. Não se esqueça também de se inscrever no canal, venha se tornar um iluminado. Estamos quase chegando aos 4.400 inscritos e eu conto demais com a sua ajuda. É só clicar no botão de inscreva-se e se tornar um iluminado, que não custa absolutamente nada para vocês e vocês vão estar ajudando demais o canal. Não esquece de ativar o sininho da notificação, que é muito importante também para você não perder os vídeos que saem toda semana sobre filmes, séries, desenhos antigos ou novos, sobre praticamente tudo que envolve cultura pop, ok? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo em alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, Shorts aqui do YouTube, Reels do Instagram, ou faz corte pro TikTok, que vai ajudar demais o canal, ok? Então, se inscreve, deixa o like, compartilha, comenta. E é isso, até a próxima. Falou, Zé, foi!